A Fundação Lehman, ela nasceu, como a gente falou aqui já 2 vezes, da ideia do nosso fundador, o Sr. Jorge Paulo Lemann, que é um empreendedor muito ousado, né? Ele, hoje em dia, é mais conhecido, enfim, já vou falar sobre a história da cervejaria, mas ele criou, nos anos 70, e depois o que acabou evoluindo, eu estou falando isso porque tem tudo a ver com liderança, né? Então, vou contar um pouco a história dele, porque que ele nos exige tanto em termos de resultado e de apoiar as lideranças. Então, ele, nos anos 70, criou um banco que se transformou no maior banco de investimentos do Brasil, era o mais competente banco de investimento do Brasil, quando ele foi depois vendido para um banco suíço. O Jorge Paulo é brasileiro, mas é de origem suíça. E ele criou um sistema de desenvolvimento de pessoas e de liderança que transformou esse banco no maior banco de investimentos do Brasil, que abriu todo o mercado financeiro extremamente competitivo que o Brasil tem hoje, com certeza deve muito à liderança dele. Aí, com o dinheiro que eles ganharam no banco, em 89, portanto, esse ano fazem 20 anos, eles compraram a Brahma. E exatamente por ter desenvolvido lideranças e pessoas, ele pôde delegar o desenvolvimento da Brahma para outros sócios dele, quer dizer, é uma outra característica também, a liderança e o empoderamento de pessoas competentes. E eles compraram a Brahma. Alguns anos depois, a Brahma comprou sua maior concorrente, que era a Antártica. Depois, as duas juntas compraram uma grande cervejaria belga. Essa cervejaria se transformou numa das maiores cervejarias do mundo, e uma rede de cervejarias. E não sei se vocês acompanharam pela notícia, a gente fez que nem o Pelé, né? Acho que talvez fosse uma grande referência. Eles compraram a maior cervejaria americana. É um monstro, uma coisa enorme. E aconteceu uma coisa super engraçada. Os americanos, que sempre saíram pelo mundo comprando empresas e de certa maneira, influenciando o mundo, quando os brasileiros, né, nosso Dream Team, que foi lá comprar a empresa americana deles, que era um símbolo americano, aí eles não quiseram, né, eles não gostaram. Mas, por causa dessa liderança e por causa desse empreendedorismo, eles conseguiram concluir o negócio. E isso é motivo de orgulho para todo mundo que está mais ou menos próximo. Então, isso tudo tem a ver com gente e liderança, tecnologia e essa visão que a gente queria trazer para vocês. Por que a gente decidiu fazer esse seminário? Porque a gente quer apoiar, desenvolver gente e liderança que tem poder e que tem capacidade para melhorar a educação no Brasil. Bom, então, assim, é um privilégio, por um lado, né, para a gente ter chefes como esses, e, por outro, é um enorme desafio, porque o padrão de exigência é gigantesco. Então, tudo que a gente faz, a gente procura fazer com grande qualidade para poder atingir os objetivos que o nosso conselho nos exige. Bom, então, nós temos, nosso primeiro programa foi o Gestão para o Sucesso Escolar. Como eu disse, eu fiz várias viagens, falei com vários especialistas internacionais. Olha, eu não quero reinventar a roda, a gente quer saber se a gente quer ajudar a educação no Brasil, para onde a gente vai investir? E a ideia é justamente investir nos diretores de escola, foi uma aposta. A gente já tinha aposta de investir nos secretários, mas a gente nunca, na verdade, tinha tido coragem, a gente não tinha a menor experiência no que a gente estava fazendo. E aí surgiu os líderes para gestão em gestão escolar, que foi essa ideia de juntar num lugar, graças à tecnologia hoje isso é possível, no portal, todas as referências que a Fundação Lehmann julga que são competentes, inovadoras e com potencial de dar resultado, e chamar vocês aqui
e tentar criar um vínculo com vocês, para que vocês tenham acesso da maneira mais rápida possível a essas tecnologias, ideias inovadoras, etc. e tal, que é o que a gente está fazendo hoje pela primeira vez. Então, se tudo der certo, esse seminário é o primeiro de uma série. Eu queria fazer um paralelo aqui, porque a gente, por exemplo, queria explicar a nossa logo, né? Nossa logo foi motivo de grandes discussões com a nossa equipe, porque ela é uma fórmula matemática, né? Que é liderança, o L, vezes gestão, né? A liderança multiplicada pela gestão, né? Quer dizer, é bom você ser um líder, mas um líder gestor é melhor ainda. Agora, isso dentro da educação, ou seja, potencializado dentro do ambiente da educação, é igual a desenvolvimento. Quer dizer, a fórmula completa está no nosso site, mas isso deu grandes brigas na equipe que achava que de jeito nenhum ninguém ia entender essa fórmula. Óbvio, não tem que explicar um pouco. E aí isso me remete um pouco, a gente estava agora conversando na hora do almoço, que é uma coisa que me deixa assim, muito angustiada no Brasil, por causa do desempenho dos alunos brasileiros em língua portuguesa, mas especialmente em matemática, que é o fato dos nossos alunos não saberem matemática. E de essa fórmula não ser uma coisa muito óbvia para qualquer pessoa. E o fato de que, por exemplo, a Coreia forma 300 mil engenheiros por ano. E o Brasil, do tamanho que forma 30 mil. E aí, a gente vê a vulnerabilidade no mundo de hoje, né, um mundo do conhecimento, a hora que vem uma crise como o que o mundo está enfrentando, vamos ver quem vai se sair melhor. O Brasil tem algumas outras características importantes que pode ser que protejam ou não a gente um pouco mais do que essa crise. Mas a gente tem que melhorar a qualidade da educação, porque isso protege o indivíduo das intempéries do mundo econômico, né? Se cada indivíduo for capaz de se gerar renda sozinho, ou de se inserir bem no mercado de trabalho, ele fica menos vulnerável. Bom, o GSE, que é o nosso primeiro programa, que nos deu segurança para vir aqui e apresentar todas essas coisas que a gente está apresentando para vocês, ele eu não gosto de chamar o GSE de curso, tá? Quem fez aqui o GSE, eu acho que talvez possa concordar comigo que ele não é bem um curso, onde a gente dá o conteúdo e depois pergunta, né, se a pessoa aprendeu aquele conteúdo. Ele é uma espécie de uma mentoria à distância. Nós temos uma equipe de tutores, aliás, super qualificada, super bacana, que fica em São Paulo, a maioria, alguns estão meio fora, mas graças também à tecnologia, eles conseguem monitorar, trabalhar junto com os diretores que participam dessas atividades, né, desse curso, que ficam na escola. Isso era um princípio de extrema importância para a gente. A gente queria fazer um curso que não tirasse o diretor de dentro da escola. Tá? Isso é uma das mazelas de todo o sistema de capacitação. Um é que tira os profissionais das suas funções, e outro que, muitas vezes, a capacitação não tem nada a ver com a necessidade do aluno e da sala de aula. Então, esses eram 2 princípios que a gente tinha. Então, o diretor fica dentro da sua unidade escolar e os nossos tutores ficam à distância. As atividades são postadas nessa ferramenta de ensino à distância e eles vão trabalhando juntos, né? O diretor tem uma série de coisas que são propostas para que ele faça com a sua equipe profissional dentro da escola e a gente fica monitorando. Uma vez a cada 2, o curso dura um ano letivo inteiro. Uma vez a cada 2 meses, a gente faz um encontro presencial, onde as pessoas têm a oportunidade de fazer o que vocês estão fazendo aqui, quer dizer, tirar dúvidas, trocar ideias, etc., e assistir algumas palestras que a gente proporciona. Bom, isso basicamente como ele funciona quando a gente está tendo aula. Como é que ele funciona do ponto de vista da secretaria? Para nós é de extrema importância, então todo o trabalho prévio que a gente faz até fechar uma parceria com uma secretaria é identificar se a secretaria tem realmente condições de apoiar
o nosso investimento de dinheiro, tempo e energia nessa secretaria. Porque, às vezes, um secretário ou uma autoridade, ou alguém de uma cidade manifesta, eu adoraria fazer esse curso. Mas ele pressupõe apoio aos seus diretores. Não acha que vai fazer o GSE e certifica todo mundo e fica tudo lindo, maravilhoso, as coisas acontecem como mágica, porque dá muito trabalho para a secretaria. A secretaria não tem que pagar nada, só que ela tem despesas internas. Tem os deslocamentos, quando a gente faz encontro, a gente precisa de um apoio local da secretaria. Então, como é que a gente faz? A melhor maneira, a melhor fórmula que a gente percebeu para fazer o GSE, a gente tem 3 pontos. A nossa equipe toda, a equipe da secretaria e um parceiro local, principalmente quando a gente está um pouquinho longe da nossa base. Lá no Tocantins a gente não tinha parceiro local, só no comecinho, mas não, na verdade, local a gente nunca teve no Tocantins. Mas alguém que dê apoio, uma fundação local, um empresário local, alguém que, junto com a secretaria, faça esse trabalho que é um pouco de recursos, porque a gente acha importante que alguém se comprometa com recursos, e o programa não é caro, mas é pelo compromisso, pelo comprometimento de apoiar a secretaria. Às vezes pode mudar o secretário, às vezes pode mudar alguns diretores, embora o fato que se o diretor começou, não dá para, depois que o curso começou, não dá para entrar ninguém no meio do caminho, mas a gente busca um apoio local para que essa relação fique mais forte. Mas a conta não é paga pela secretaria, a não ser nessas despesas internas de deslocamento, principalmente quando tem os encontros presenciais. E a secretaria tem que se comprometer a prover para os diretores os computadores, porque senão não dá para eles participarem. Quer dizer, então, se não há um computador em cada escola, se a secretaria tem um centro de treinamento, às vezes funciona. Quer dizer, o arranjo local a gente estuda junto com a secretaria, mas tem um parâmetro mínimo de configuração dos computadores que tem que ser atendido. Então, tem sim um investimento da secretaria no sentido de se mobilizar para receber esse investimento. Então, é muito importante. A Fundação tem uma característica, uma vez eu não me lembro mais em que projeto, que alguém meio que reclamando da gente, falando, nossa, vocês são uma fundação filantrópica, mas vocês exigem, hein? Vocês, nossa mãe, vocês não dão folga. E vai sabendo, assim, se quiser fazer parceria com a gente não dá folga mesmo, porque, assim, a gente tem um cronograma a cumprir, ele não é um cronograma sufocante como esse seminário, posso garantir, mas ele exige das pessoas que a gente tem, os módulos se abrem na sessão, na internet, mas fecham em determinadas datas. Essas datas têm que ser cumpridas. A gente controla a entrega de atividades, a gente dá nota. Nem sempre as notas satisfazem aquelas pessoas que receberam nota baixa, não ficam felizes, e a gente não abre mão, né, das notas que a gente deu. Então, não é assim, não é um baile, né? É um curso muito sério. Aí eu queria chamar a atenção pelo seguinte, uma outra coisa que a gente, por causa de toda essa história que eu contei, das pessoas que controlam a fundação, do conselho, etc., a gente é extremamente criterioso com as parcerias que a gente faz, né? E com as coisas que a gente recomenda. A gente não trouxe, a gente fez, enfim, a gente teve muito pouco tempo para organizar esse seminário, mas a gente só trouxe gente competente, que a gente confiava, para vir aqui falar para vocês. A gente não, tudo que a gente tinha dúvida, não sei se isso é bom, não conheço, não sei o quê, então não leva, né? Se a gente se propôs a trazer os secretários de longe até aqui, a gente só vai levar gente muito bacana para apresentar para os secretários. Então, eu queria só fazer uma perspectiva, por exemplo, do que a gente viu ontem. O MEC está fazendo, de uns anos para cá, né, dos anos mais recentes para cá, eles bateram um pouco para a cabeça durante um tempo, mas estão fazendo um trabalho muito bacana. O MEC e o INEP juntos estão fazendo um trabalho genial, especialmente o INEP, né? Nossas amigas aqui. Gente, o Brasil tem números hoje para trabalhar com educação
que eu acho que na América Latina não tem, né? Né, Gabi? Não tem. América Latina, duvido. Então, a gente consegue estudar, a Fundação Lema, que se preocupa em estudar muito os determinantes da educação, a gente consegue dizer para o conselho, olha, quem vai por esse lado não dá certo, quem vai por esse tem mais chance de dar certo. E vocês agora têm acesso a esses números no ponto do nível federal. No Estado de São Paulo também tem a sorte de ter também uma secretaria que faz um estudo mais refinado do ponto de vista local no Estado e disponibiliza para vocês. E em alguns municípios também tem a sua própria avaliação, né? Então, eu acho que ter aqui no Estado de São Paulo o MEC, o INEP, a Secretaria de Educação e a Undime juntas trabalhando, vocês têm muita sorte, e eu acho que a gente tem que aprender a aproveitar isso e, enfim, ter um relacionamento mais legal, mais transparente, mais amigo, e dar as mãos em torno desse objetivo de melhorar o desempenho do aluno de vocês. Queria fazer uma menção especial à Secretaria de Educação do Tocantins. A gente foi lá totalmente por acaso. Eu fiz uma apresentação para o Concede e falei, olha, ninguém conhecia. Se hoje vocês não conheciam a Fundação Lema, em 2003, imagina, a gente tinha acabado de abrir, ninguém sabia da gente. Eu fui lá no Concede e falei, olha, a gente é uma fundação que está querendo trabalhar com gestão e tal. Ninguém se manifestou, menos a secretária Dorinha, que voltei para São Paulo, acho que a apresentação, se não me engano, foi em Brasília. Quando eu cheguei em São Paulo, tinha uma carta da professora Dorinha com uma lista de pedidos. Quero isso. Eu falei, caramba, acho melhor ir lá conhecer essa secretária. E a gente começou a trabalhar com eles desde então. E eu fiquei besta, assim, como é que pode uma secretaria que funciona como uma empresa, num estado longínquo, né, que está nessas novas fronteiras do Brasil, né, de fronteira agrícola e fronteira de negócios, com uma gente tão empreendedora. É uma coisa de cair o queixo, realmente. E a gente, inclusive, fez um estudo de caso, que nós encomendamos para a Fundação Getúlio Vargas, um estudo de caso sobre o que é essa gestão no Tocantins, né? Por que eles são tão competentes. E eu acho que isso não está disponível no site, mas se não tiver, a gente vai botar também para vocês lerem. Assim. É a liderança, mais uma vez, né? Tudo que dá certo é uma pessoa extremamente competente por detrás. E a professora Dorinha, que é uma coisa que aparece no estudo de caso, ela tem uma capacidade excepcional de delegar e de desenvolver gente naquela secretaria. Então, isso é fundamental. Ela está há 10 anos, eu acho, no cargo, e a equipe dela, vocês viram aqui a professora Joana, e qualquer pessoa da secretaria que vocês conversarem, enfim, você fica impressionado com a capacidade de trabalho que todos têm. Queria também fazer uma menção à Fundação Bradesco. A Fundação Bradesco é nosso parceiro. A gente fez uma troca com eles, nós incluímos os diretores da Fundação Bradesco dentro do programa GSE, e eles nos emprestaram o conteúdo de formação de coordenadores pedagógicos que a gente usou no Tocantins. A gente não costuma fazer esse programa isoladamente, mas ele casa muito bem com o GSE. Então, para vocês verem como é bom parceria, cada um faz aquilo que é melhor. Ninguém reinventa a roda e ninguém fica chovendo no molhado. A Fundação Bradesco, eu não sei o quanto vocês conhecem, é a maior fundação privada do Brasil. Ela foi criada também por um empreendedor ultravisionário, que era o senhor Amador Aguiar, e que teve a brilhante ideia de tirar uma parte do patrimônio dele, no legado patrimonial dele, e botar em nome da fundação. A fundação é sócia do banco, né? Então, ela recebe dividendos, e é com esses dividendos que ela faz os seus programas de forma absolutamente brilhante. Então, eu recomendo a vocês, quem tem escola da Fundação Bradesco na região, vai lá tomar um cafezinho com a diretora, conheçam o que eles fazem, porque eles fazem um monte de coisa super bacana, como vocês vão ver aqui hoje. A FEAC de Campinas, não sei se a Virgínia está já aí na sala, é uma fundação também criada por um legado de um casal, que, se não me engano, não tinha filhos, deixou toda a sua herança sob a forma de um patrimônio na cidade de Campinas. A cidade de Campinas cresceu na direção dessa fazenda, e a fazenda valorizou para caramba. Hoje ela é sócia
do Iguatemi de Campinas, e aí uma fundação gigantesca que tem em Campinas, que também nasceu de alguém que falou que queria deixar alguma coisa para o futuro, né? Então, essa mensagem que eu queria mostrar para vocês, que também são nossos parceiros, vieram aqui, a gente vai fazer com eles o GSE lá em Campinas. E que, a partir da FEAC, nasceu o programa do compromisso de Campinas pela educação. Fundação Home, também ligada a uma empresa, não sei quem lembra aqui da Homezeta, não sei se vocês lembram, daquele carrinho fofinho. Os donos dessa fábrica montaram uma fundação lá na região de Santa Bárbara, e aí é uma fundação que atua na região também. A Embraer, está aqui o pessoal da Embraer, super bacana. Liguei para a Marisa, falei, Marisa, nós vamos fazer um seminário daqui 3 semanas. Chama a sua turma toda para vir, porque acho que eles vão gostar. Recomendo também. A Embraer é uma empresa de engenheiros, é uma coisa impressionante. Quem for para São José, né, Marisa, vai lá conhecer a escola. A Embraer tem uma escola de ensino médio de primeiro mundo. Os meninos que fazem o ensino médio na Embraer, que são pessoas que não normalmente vão para a escola privada, é uma escola gratuita, mas privada, extremamente bem gerida, super capaz, mais de 90% passa em vestibular de primeira linha, escola pública, né, nas universidades públicas, etc. Eles têm um sucesso incrível, e se os engenheiros lá permitirem, vão conhecer a fábrica da Embraer, que é de cair o queixo. Quer dizer, o fato da gente ter gente com alto nível de educação, a gente pode ter empresas maravilhosas como a Embraer, para poder, e que ajuda na balança comercial brasileira. O Positivo também, não sei se o pessoal do Positivo já foi embora, não consigo ver daqui. Ah, está aqui. Também, a gente conheceu o Positivo por acaso. Quando a gente foi visitar, eu falei, não, isso não é possível. É uma coisa monstra. Só indo lá para ver, né? O Positivo tem é uma empresa verticalizada de educação, desde lá de produzir material, mas tudo, gráfica, tecnologia, é a maior fábrica de computador do Brasil, não sei se vocês sabem, né? O Positivo não faz sistema de ensino, mas assim, o negócio deles mesmo é vender computador. Então, assim, é uma coisa enorme, e gráfica também, coisa gigante. Você não sabe que existe até o dia que você chegar lá, um campus, a Universidade Positivo tem um campus. Também, só indo lá para ver e entender o que o empreendedorismo e a liderança é capaz de fazer, enfim, em termos de gerar riqueza, de melhorar a vida das pessoas. E aí, eu espero que eu não tenha esquecido ninguém, eu queria fazer uma menção especial aqui a toda a organização do programa. Quer dizer, obviamente, né, não é todo mundo que tem a sorte de poder contar com a Núbia, né, que é uma pessoa que, movida, ligada direta, ela nem é no 220, é direto na alta tensão, né? Acho que todo mundo teve a oportunidade de conhecê-la, pelo menos por telefone, e vê-la por aqui. Mas o hotel é fantástico, esse hotel realmente é uma coisa, pessoas super, super profissionais, fantásticas. O pessoal da Subway, nossa, nos atenderam assim também da noite para o dia. Estão colocando tudo no site, vocês vão ver, vocês vão ter tudo, todas as apresentações. À medida que vão sendo feitas, elas estão sendo passadas para o site. E os filmes, como precisa de um pouquinho de edição, e semana que vem já é carnaval, pode ser que demore. Mas semana que vem vocês vão ver tudo que estava aqui, vocês vão ver. Então, vocês podem dividir com as suas equipes. Podem rever as apresentações, porque, sei lá, às vezes você esqueceu, alguém falou uma coisa bacana, você quer contar para os colegas, quer contar para a sua equipe, não precisa contar, só ir no site que vocês vão poder ver. A Samurai, que é o pessoal daqui da organização, que preparou todo esse material bacana, etc. E também a Paula, a Gabi, todos os palestrantes que a gente, assim, num telefonema as pessoas atenderam, vieram, estão aqui é longe também. Então, assim, pararam o que estavam fazendo para vir aqui dar essas mensagens, essas informações para vocês. Então, eu queria agradecer muito que vocês vieram, dizer que a gente está à disposição. A gente ainda não sabe o que mais vem depois do seminário, mas com certeza está claro para a gente que a gente tem essa obrigação de trabalhar junto com vocês e avançar em outros programas, outras ideias, outros seminários. E a gente está muito feliz até da gente ter acertado, né? Eu só vou dar umas explicações aqui adicionais sobre a nossa agenda. Então, a gente selecionou 4 temas que a gente achava de extrema importância para vocês. A parte do orçamento e do Fundeb, que é um tema, né, a gente viu trazer o pessoal do Tribunal de Contas, a gente sabe que é
é uma pedra no sapato de todo mundo, que, principalmente quem está chegando novo, que não conhece os meandros desse assunto, né? A gente também vai ver o que a gente consegue junto com o tribunal em termos de orientação direta para vocês, para facilitar a vida de vocês. Depois, a seleção dos diretores é muito importante. E dos profissionais de educação como um grupo. Mas a profissionalização da seleção das pessoas que vão para as escolas de vocês é fundamental, né? Talvez os processos de seleção e de escolha, principalmente de diretores vigentes hoje no Brasil, tenham que ser revistos, como disse a professora Yara aqui no começo. A gente tem que profissionalizar os profissionais de educação se a gente quer uma educação melhor. E agora, nessas duas sessões, a gente tem o uso da informação para melhorar a sala de aula, né? Também é um tema que a gente acredita muito, a gente acha de extrema importância. E depois, a apresentação da Fundação Bradesco e da Secretaria Municipal de São Paulo, que mais uma vez a gente vai falar num outro ponto de vista sobre a utilização de material estruturado também para melhorar a sala de aula. Então, é um conjunto que vai desde do orçamento até a sala de aula. A gente não esgotou, obviamente, todos os temas, mas a gente quis dar uma visão geral para vocês daquilo que a gente acha importante para vocês pensarem e se informarem mais e procurarem formar mais as suas equipes. Como última coisa que eu queria pedir, eu vi que vocês já estão devolvendo, mas só para ficar claro, por que a gente pediu que vocês preenchessem essa folha aqui? Porque se a gente quiser formatar novos cursos e novas oportunidades de desenvolvimento para os secretários, a gente precisa entender um pouquinho a formação inicial de vocês, a experiência de vocês, para pensar em customizar um pouco essas novas oportunidades. A gente pede que vocês preencham e entreguem para as meninas, porque assim a gente pode, enfim, ter uma noção melhor de conjunto, enfim, do perfil pessoal de vocês. Então, muito obrigada. Eu vou chamar a Gabriela Moricone, professora. Gabriela Moricone, a gente chama de Gabi, né? Mas, então, professora Gabriela Moricone, coordenadora geral de instrumentos e medidas educacionais do INEP, e que ela vai falar sobre o Prova Brasil e IDEB Provinha Brasil, e a secretária de SUD Menuti, a Sandra Rodrigues, tá aqui, representante da Secretaria de Educação do município de SUD Menuti. Não é a secretária, desculpa, é verdade, é a outra Sandra. A gente fez uma confusão com duas Sandras na mesma cidade, a gente se confundiu. Então, muito obrigada, gente. Boa tarde. Oi, boa tarde. Eu sou a Gabriela Moricone, Gabi, que ela falou. Trabalho no INEP, na Diretoria de Estudos Educacionais. Tá aqui, eu vou virar para cá, porque ajuda. Queria agradecer de novo, o pessoal do INEP já agradeceu a oportunidade aqui da Fundação Lehman, da gente apresentar um pouco do trabalho e também informações que possam ajudar os senhores nesse trabalho, nesse desafio que vocês têm. Só para esclarecer, eu trabalho nessa diretoria que não elabora as provas, a Prova Brasil, o IDEB, mas a gente trabalha diretamente com as pessoas que elaboram as provas e que elaboraram o IDEB. Então, qualquer informação, crítica, sugestão, pode passar para a gente também, que a gente envia para essas pessoas. E, basicamente, isso, eu vou trabalhar mais com as questões assim, do que o INEP produz de informação e sobre as provas mesmo, e como usar na escola. O pessoal de SUD aqui, a Sandra, vai poder contar uma experiência para vocês que vai ficar, acho que, bem mais concreto como fazer isso. Então, o INEP é o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, é uma autarquia do MEC. E, assim, aqui eu coloquei algumas das ações do INEP, só para vocês terem uma noção do que ele faz. Trabalha com as estatísticas educacionais. Então, a professora Inês, que esteve aqui no começo, ela é responsável pelo Educacenso. Então, são informações super importantes que realmente vão direcionar ou vão indicar quanto que vocês vão receber de recurso em relação ao transporte escolar, merenda, o Fundeb. Então, são informações muito importantes mesmo. Aí as provas, a Prova Brasil, a Provinha, o cálculo do IDEB,
o Enseja, o Enem, e aí as do ensino superior, que eu também não coloquei aqui, o ENAD, e por aí vai. São todas avaliações criadas no INEP, né? Então, na verdade, eu comecei com a apresentação, eu pensei em começar com uma lógica diferente. Em vez de, pela ordem lógica da criação, começou com o SAEB, depois virou Prova Brasil, eu pensei em começar com o IDEB pela preocupação que eu imagino que os senhores tenham com esse indicador, por ser, já ter se tornado uma coisa tão divulgada na mídia e saber que essa vai ser uma grande cobrança em relação a vocês, a gestão de vocês, por ser um índice realmente que foi pensado para isso, para ser um índice de prestação de contas, de que a sociedade se aproprie desse indicador e acompanhe e cobre dos senhores, né, a evolução nesse índice, o IDEB. Então, o que é o IDEB? Primeiro de tudo, o IDEB é um indicador simples mesmo, foi pensado para ser sintético, para as pessoas poderem entender, num modo geral, não ficar uma coisa num gabinete só. Então, que é a nota num teste, na Prova Brasil, que eu vou explicar um pouco melhor depois, e a aprovação. É isso que está no IDEB. Então, é a nota do teste multiplicado pelo percentual de aprovação. Então, 70% de aprovados, 80% de aprovados. Eu vou detalhar melhor um pouquinho adiante. Então, quanto melhor o desempenho dos alunos nos testes e quanto maior a taxa de aprovação, vai ser maior o IDEB do seu município, da sua escola, do estado, do país. Então, serve, né, para medir a qualidade do ensino, tanto da escola quanto da rede, em que os alunos tanto aprendem o que é adequado à idade e fazem isso no tempo adequado. Então, isso é importante também. Não é só aprender, mas é não ficar para trás. É aprender no tempo adequado e na idade adequada. Então, ele permite captar distorções, como quando se passassem todos os alunos. Por exemplo, se eu não tivesse aprovação do lado de cá, tivesse só a nota, podia acontecer que eu segurasse alunos ruins, ou ruins não, mas que têm pior desempenho, estão com alguma deficiência, e só deixasse passar, por exemplo, para a 4ª série, os alunos que estão com melhor desempenho, que eu vou percebendo que estão com melhor desempenho, porque eu retenho os outros, e aí eles tiram uma nota boa. Só que aí vou estar preocupado só com a nota mesmo, e não com o fluxo. Esse aluno vai ficando para trás, ele vai se desestimulando, né, e acaba até evadindo. Então, se a gente se preocupa só com a aprovação, eu vou passando todo mundo também e não estou preocupado com a aprendizagem. Será que ele passou sabendo aquilo que ele precisava saber na série adequada? Então, essa é a preocupação do IDEB em linhas gerais. Então, as características variam de 0 a 10, para simplificar também o acompanhamento, né? A gente está acostumado com provas que variam de 0 a 10. Então, quanto maior, isso eu já tinha falado, acabou ficando repetindo. E é calculado desde, assim, para o Brasil, a gente tem as metas e tem o cálculo para o Brasil. A gente pode calcular por estado, juntando as redes estadual e municipal e federal, porque é pequenininha, né? Mas também para cada rede e para cada escola. E o cálculo é a cada 2 anos. Uma coisa que é importante é essa questão de ser individualizado. O IDEB é calculado, a meta é para cada escola, é para cada município. Então, não é só uma questão comparativa, é para cada município, cada rede, poder se preocupar com a sua própria meta e perseguir aquela meta. Por que foi criado esse indicador dessa forma? Aqui a gente listou algumas dimensões importantes da qualidade da educação, que não, claro que não se encerra aqui, mas algumas dessas dimensões que a gente julga, né, importantes são a garantia de acesso universal, a igualdade de oportunidade, então não adianta também ter uma educação de qualidade, alguns alunos aprenderem, mas ser só uma parcela pequena, a permanência e o sucesso escolar de todos os alunos, não só dessa minoria, a conclusão de cada nível de ensino no tempo adequado, então não ter esse problema de fluxo, e, principalmente, o desenvolvimento das competências e habilidades requeridas para a cidadania. Então, ele aprender aqueles conteúdos para que ele possa se tornar, de fato, um cidadão, né? Então, o contexto da criação do IDEB foi essa, a questão do acesso,
especialmente de 7 a 14 anos, já estava quase resolvida. Quase todas as crianças já tinham acesso à educação, que foi como a Paula mostrou logo no primeiro dia. Agora, a qualidade já se mostrava um grande problema. E os principais problemas ainda não resolvidos que foram observados era a alta taxa de repetência, então um problema de fluxo. O outro, as altas taxas de abandono, então as crianças não completando os ciclos escolares, né, não concluindo o ensino básico, que é um problema que a gente ainda tem. E baixo desempenho nos exames padronizados, que já existiam esses exames padronizados quando foi criado o IDEB. Aqui a gente colocou um exemplo para poder mostrar na prática, em números, como é que é calculado então o IDEB. Eu não sei se dá para todo mundo enxergar. Eu vou tentar no próximo slide eu dou uma detalhada. Mas aqui a gente tem as notas na escala da Prova Brasil, que eu vou mostrar logo mais, que é uma escala que vai de 0 a 500. Essa nota de 0 a 500 é padronizada para uma nota de 0 a 10, para simplificar o acompanhamento de toda a sociedade. Então, por exemplo, para o Brasil, aqui são os resultados do IDEB para a primeira fase do ensino fundamental de 2007. Não, está ali em cima o ano. E aqui estão as taxas de aprovação dos anos que compõem o primeiro ciclo. Então, a gente tira uma média dessas taxas de aprovação e que vira a taxa de aprovação que entra no IDEB. Então, aqui, os valores referentes à primeira fase do ciclo do ensino médio para o Brasil todo, de 2007. Então, aquela nota da Prova Brasil, que a gente vai mostrar, que vai de 0 a 500, ela é transformada numa nota de 0 a 10, para simplificar, de fato, o acompanhamento. E aqui, a média da aprovação do ciclo inicial todo, né? Isso também é feito de quinta a oitava, no caso, incluindo o 9º ano também, né? Aí a adequação para o ensino de 9 anos. E aí aqui a gente tem o IDEB do Brasil, para anos iniciais de 1ª a 4ª. Aí aqui, o que se pensou com o IDEB? É importante, dentro de toda a lógica do PDE, que a Donizete explicou muito bem, essa ideia de ter um plano nacional e de ter metas atreladas a esse plano. Então, aqui, a ideia se calculou esse IDEB para 2021 de 6 pontos. Por que 6? Porque existe um exame, não sei se os senhores conhecem, o PISA, que é um exame internacional que é feito pela OCDE, e que, nesse PISA, a equipe que elaborou o IDEB, fez uma adaptação, uma correlação das notas do PISA com as notas do SAEB, e calculou que, para o Brasil atingir a média dos países desenvolvidos, teria que ser o 6 do nosso IDEB. Então, se colocou como meta, no ano de 2021, o Brasil, como país, atingir o 6. Sendo que, em 2005, quando o IDEB começou a ser calculado, a média, o IDEB era 3,8. Então, nisso aqui a gente vê o tempo, né, que vai levar e o esforço necessário. Então, quais as vantagens de ter um indicador desse tipo? Ele é sintético, então é mais fácil de compreender. Ele estimula a prestação de contas, então que a sociedade inteira possa realmente olhar e conseguir acompanhar uma nota, porque é uma nota descontada, uma aprovação, né? Estimula o acompanhamento por parte dos pais da sociedade pela facilidade, e foram definidas essas metas de curto, médio e longo prazo. Então, mesmo que mude a gestão, as metas não mudam, né? Muda o prefeito, muda o secretário, as metas não mudam. Permite a comparação por OF, por rede de ensino e por escola. E, na base dele, está a promoção da redução das desigualdades. Por quê? Quando foram calculadas aquelas metas por escola, por rede, por município, por estado, foi pensada essa lógica, de, no longo prazo, elas convergirem para um mesmo IDEB. Então, se exigir ou se colocar um esforço maior para aqueles que estão com menor desempenho, buscando uma maior igualdade no longo prazo, que todos se orientem para essa
redução de desigualdade no longo prazo. Aqui é um mapa que o pessoal lá da equipe fez, para vocês terem uma ideia da evolução já dos resultados do IDEB na primeira fase do ensino fundamental também para as escolas municipais do Brasil. Então, aqui, em vermelho, está ali 3,7, quem teve o IDEB até 3,7, daí aqui em amarelo, quem teve 3,8 a 5,9, que 3,8 era aquele IDEB que a gente tinha médio do Brasil em 2005, e 6 é essa média que a gente quer chegar em 2021, e os que estão em branco estão sem IDEB ainda. Aqui, vocês podem ver que já há um aumento aqui dessa faixa amarela. Então, diversos municípios que estavam abaixo da média do Brasil em 2005, em 2007 já passaram, e aqui o verdinho, aqui no estado de São Paulo, aparecendo mais ainda, que são aqueles municípios que já passaram, ou já chegaram, né, na meta estipulada para 2021 para o país. Aqui, a gente colocou, só também a título de exemplo, quantidade de escolas municipais que atingiram já a meta aqui por estado e que atingiram a meta em 2007. Então, está por ordem decrescente. Então, aqui, os estados com mais escolas que atingiram a meta. E aqui está o estado de São Paulo. Foram 73% das escolas já atingiram a meta em 2007, propostas. E como é que a gente encontra? Onde é que eu encontro esse IDEB? No material que o pessoal da Fundação Lehman entregou para cada município, tem o IDEB de 2005 e de 2007. E aqui vocês encontram, no site do INEP, vocês vão encontrar tanto os IDEBs quanto as metas para frente do IDEB, por município e por escola. Isso é público, não tem senha, todo mundo pode ver a meta e o resultado de toda a escola, de toda a rede. Então, eu vou dar uns exemplos. Aqui está o site do INEP, deixa eu só voltar. Esse é o site do INEP. Então, vocês entrando no site do INEP, está aqui. Ali no canto, IDEB, vocês encontram aí. Dentro do IDEB tem os resultados no cantinho. A apresentação vai ficar no site da Fundação Lehman, vocês podem depois acessar, né? E aqui, por exemplo, a gente selecionou um município. Foi em Sistema Municipal, no estado de Santa Catarina, a Rede Municipal de Florianópolis. Aí está aqui. Tem tanto o IDEB observado, quanto as metas projetadas para os anos iniciais e para os anos finais do ensino fundamental. Aqui, até 2021, tem essas metas. Então, das primeiras informações importantes são essas para cada gestor, né? Aí aqui, tomei a liberdade de pegar um município até do estado, uma escola, por exemplo. Também, isso. Aqui, você pode ir na escola, selecionar o estado, qual o município, e vão aparecer as escolas daquele município para as quais foi calculado o IDEB. Então, aqui também é uma escola que não tem os anos finais, só tem os iniciais, e está aqui, inclusive, já atingiu a meta em 2007, a meta de 2009 ele atingiu antes, essa escola específica, já atingiu. Agora, falando um pouco das avaliações de rendimento. A gente está mais acostumado com as avaliações de rendimento internas, que são aquelas feitas na sala de aula. Geralmente é o professor que cria até a avaliação, mas não necessariamente, ele que aplica, corrige o resultado. São avaliações da aprendizagem do próprio aluno. Geralmente é para ver como é que aquele aluno está em relação a conhecimentos, a competências, e servem para decidir como é que vai ser o próximo passo desse aluno, se ele vai passar por uma recuperação, se ele vai ser aprovado, vai ser reprovado. E ela pode ou não ter um padrão pré-determinado pela rede, por exemplo. Já as avaliações externas são feitas, não é uma coisa do Brasil, não é uma coisa recente, são avaliações feitas no mundo todo, como essa do PISA, é feita por diversos países ao mesmo tempo. Então, a OCDE aplica essa avaliação para diversos países. O Brasil já participou, inclusive. E aqui, eu vou falar aqui do Brasil, mas geralmente é feita por uma entidade externa à escola e segue padrões pré-determinados, porque você quer comparar
rendimentos, quer observar como é que a rede, ou a escola, ou a região está com relação a determinadas competências. Não é para avaliar, não é criada para avaliar o aluno especificamente, geralmente. Serve mais para acompanhar a educação dessa rede ou dessa escola ao longo do tempo e poder auxiliar ou ajudar a propor medidas, né, políticas educacionais para melhorar a qualidade. Então, a Prova Brasil. Qual que é o objetivo da Prova Brasil? É esse. Não é avaliar o aluno, é avaliar a rede, a escola e permitir também informações por estado e para o país inteiro. Então, quais são as áreas avaliadas? Língua portuguesa e matemática. São competências e habilidades que os alunos têm que ter desenvolvido ao fim de um ciclo. Então, no final da 4ª série e no final da 8ª série, ou, né, 5º ano ou 9º ano. Esse tipo de avaliação começou com o SAEB. No SAEB, era uma amostra de escolas públicas e privadas, ele é feito até hoje, e a prova é a mesma. A única diferença é que agora a amostra já não é mais uma amostra para as escolas públicas. Então, todas as escolas públicas urbanas, com mais de 20 alunos matriculados, fazem a Prova Brasil. E os resultados agora podem sair, inclusive, por escola, porque agora todas as escolas fazem. Já não é mais só uma amostra, inclusive, de escolas. Então, essa avaliação acontece a cada 2 anos. Esse ano tem Prova Brasil de novo, daí solta o IDEB de 2009 em 2010, usando esses dados da Prova Brasil de 2009. E como é que ela é feita? Então, assim como foi falado ontem pelo pessoal da Secretaria de Educação, que existe uma matriz de referência, na Prova Brasil é o mesmo formato. É criada essa matriz de referência, construída, não é uma coisa regional, é construída após um amplo período de discussão pelo país todo, para se identificar, inclusive, questões que sejam muito regionais e para serem excluídas do que seria, né, uma prova padronizada para o país, porque se quer indicar quais as competências e habilidades que um aluno de qualquer local do país deveria saber ou poderia saber ao longo do tempo. Então, ela vira referência para a construção das questões e para a análise dos resultados. E a Prova Brasil é feita de itens de múltipla escolha. Então, a partir dessa prova, ela sai numa nota e ela é montada para sair num índice de 0 a 500. E nessa prova estão englobados conhecimentos de todas as séries. Então, se espera que, por exemplo, os alunos da 4ª série tenham um certo conhecimento, já os da 8ª engloba aqueles da 4ª e mais outras questões, então eles vão fazer questões desde lá atrás e mais, não são conhecimentos só da 8ª série, e o terceiro do ensino médio a mesma coisa. Aqui é um exemplo, no site do INEP, tem essa escala inteira. Aqui eu coloquei um pedacinho só para caber na apresentação. Então, por exemplo, o nível 125 aqui. Deixa eu só voltar aqui. De 0 a 125, que é esse nível que está ali. Então, esse é o tipo de competências que se espera de um aluno que tirou, ou que se espera, não, que um aluno que tirou até 125 sabe. Então, ele localiza informações explícitas, ele infere informações implícitas. Eu marquei esse para mostrar um exemplo de questão. E, por exemplo, um aluno que já estiver acima do 150 já vai saber, além dessas primeiras, ele já vai saber as outras, já vai ter as outras competências ou habilidades. Lá no site vocês encontram toda essa escala de proficiências, tanto para a língua portuguesa quanto para a matemática, para poder interpretar o que aquela nota da Prova Brasil de vocês quer dizer, o que os alunos de vocês sabem, né, em média, e pela distribuição que eu vou mostrar para vocês. Então, por exemplo, aquele descritor, inferir uma informação implícita em um texto. Aí aqui tem um quadrinho que foi usado como uma questão. Aqui, a Mônica fala, uau, Cascão, que desenho da hora. E fala que até parece um lagarto de verdade. E aí, aqui na pergunta, no quadrinho, a Mônica pensou que o lagarto era um desenho. Ao usar a expressão da hora, ela deu a entender que o desenho,
aí a resposta aqui, que era a moda entre a turma. Então, era para as crianças entenderem essa informação implícita no texto, não era uma coisa explícita. Então, esse é um exemplo de questão utilizada para as crianças na Prova Brasil. E como consultar, então, os resultados da Prova Brasil e todas essas explicações sobre a matriz de referência, sobre as escalas? Também, o site www.inefp.gov.br, aí acha lá outro item, Prova Brasil e SAEB. Aqui, os resultados. Inclusive, deixa eu só voltar. Aqui, tem perguntas mais frequentes, esclarecimento de dúvidas, porque as dúvidas que vocês podem ter são geralmente as que os secretários em geral têm. Então, aqui tem, inclusive, um site para o professor, outro para o gestor e para os pais, com, inclusive, informações que os gestores, né, no caso, nesse aqui, vão procurar mais. Então, para achar os resultados, aqui, resultados da Prova Brasil, esse é um acesso ao sistema. Também você pode procurar pelo ano, já tem 2005, 2007, vão sendo incluídos a partir das próximas provas. Também, aqui eu peguei um exemplo de uma escola no estado do Rio Grande do Sul, do município de Ivoti, é uma escola municipal. E aqui, aí você clica, né, vai clicando e achando, e escolhi uma escola, qualquer uma. Para cada escola que tem o IDEB, tem esse cartaz, essa informação. Então, eu não sei se vocês conseguem enxergar daí, vai estar na apresentação, mas aqui vai estar o nome da escola, vai para o endereço da escola, inclusive, esse cartazinho. Eles fizeram até num formato de cartaz para colar na escola, num tamanho até maior, né? Eu acho que é A3, não é? Para poder o pessoal da escola ter esse quadro, acompanhar, olha, esses são os seus indicadores mais importantes e num formato até atrativo, assim, para as pessoas seguirem. Então, aqui, por exemplo, tem a 4ª série do ensino fundamental e a 8ª, porque essas escolas são municipais. Essa escola, no caso, tem os 2 ciclos. Tem o número de escolas, tanto do Brasil, as municipais, estaduais, quantas escolas municipais tem naquele município, e aí quantos alunos fizeram. Embaixo está quantos alunos participaram da prova, aliás. Aqui, as notas e os indicadores relacionados aos alunos dos anos iniciais do ensino fundamental. Então, tem desde taxas de aprovação, a Prova Brasil, o IDEB, a média de horas aulas diárias, os docentes com curso superior e a distorção idade-série. Aqui são só alguns indicadores sobre a escola que se tem e que são importantes de serem acompanhados e que são informação para o diretor, para o gestor, a respeito daquela escola. No material que a Lema entregou tem mais indicadores e tem as fontes desses indicadores para os senhores poderem acompanhar ao longo do tempo, né, e buscarem essas informações dos municípios. Aqui também é a mesma coisa para os anos finais do ensino fundamental. E aqui está a parte que eu acho mais interessante. Está bem pequenininho, os números ficaram bem pequenininhos, mas vocês conseguem ver isso no site melhor, porque senão não cabia na apresentação mesmo. A gente tem aqui, do lado de cá, tem as provas separadas, né, das matérias separadas, a escala de proficiência de 0 a 500. No caso, aqui a gente está trabalhando com 4ª série e 8ª série, está até 375, porque se espera que é difícil os alunos de uma 8ª série chegarem além disso, né? E aqui está a distribuição das proficiências. No próximo slide vai dar para ver, deixa eu colocar aqui. Qualquer coisa eu volto. Aqui está a nota, aqui está a média. Está muito pequenininho. Ali dessa escola era 198, essa média de língua portuguesa para a 4ª série. Agora, como é que eu sei quem está abaixo dessa média, quantos alunos estão em cada ponto dessa escala? Aqui, ali tem essa escadinha e os números que não deve dar para vocês verem daí, são referentes ao percentual de alunos que está em cada nível da escala.
Então, você consegue saber como é que estão distribuídos esses alunos, se realmente tem muitos alunos em cada ponta, tem muitos alunos que estão super bem, outros que estão muito atrasados, ou não, estão todos concentrados nessa média. Você consegue ter informações mais precisas do desempenho dos alunos daquela escola, para cada escola. Então, aqui, é possível, inclusive, olhando aquela escala de proficiência, então eu gostaria que meus alunos soubessem essas outras competências. Como é que eu faço, ou quantos por cento dos meus alunos estão atrás, estão lá para trás, e com quais eu tenho que trabalhar para chegar nesse, por exemplo, aqui, chegar nesse próximo nível. Tem essas informações aqui nesse informativo. Uma coisa que assim, o INEP dá essas informações, dá esses dados, esse diagnóstico, o como está fora da nossa alçada, né? Não é como chama? É um instituto de avaliação, mas o pessoal aqui de SUD vai dar uma das possibilidades bem interessantes de como trabalhar para melhorar, alcançar maiores níveis de proficiência. Então, aqui também, se quiser continuar e alcançar, quando chegar na 8ª série, por exemplo, como é que eu faço para os meus alunos saírem da 4ª e chegarem na 8ª nesse outro nível de proficiência? Aqui eu tentei colocar um pouquinho maior para ver se dava para enxergar, acho que deve dar para ver um pouquinho melhor, que tem os números aqui, o verdinho da 4ª série, com a média da 4ª série, e o azul da 8ª série, com a média da 8ª série, mas com essa distribuição também dos alunos nos níveis de proficiência. Então, os resultados. O que os gestores podem fazer com os resultados? Eu acabei falando ao longo também da apresentação, principalmente é conhecer, ter o conhecimento para não ficar, inclusive, vendido nas conversas, né, com a rede, com os diretores, com o prefeito, com quem precisar saber o que está acontecendo no município. Poder definir as ações, correção de rumos, ou aprender com alguma das escolas para aplicar em outras, dá realmente informações, subsídios para as políticas dos secretários. E dirigir o apoio técnico e financeiro para o desenvolvimento dessas políticas e reduzir as desigualdades existentes no sistema. Pela distribuição, a gente consegue ver como é que está essa desigualdade, né? Outras informações que são importantes, são possíveis de serem analisadas, é possível comparar o desempenho da prova Brasil com os resultados das avaliações realizadas pelos professores? Ou seja, eu vejo para aquela escola que a distribuição de proficiências está essa, mas e a média está num certo ponto, essa escola não foi tão bem na prova Brasil dentro da minha rede, só que ela é considerada a referência. Os alunos sempre tiram 10, os professores sempre tiram 10, é um exagero, mas os alunos costumam ter notas maiores do que boa parte da rede. Então, como é que essa minha prova Brasil está próxima da avaliação dos meus professores? Como é que os professores estão avaliando os alunos? São outros critérios? São outros parâmetros? Quais aspectos do planejamento escolar podem ser aprimorados, né? E aquilo que eu tinha falado, o que a gente pode aprender de uma escola para aproveitar em outra? Como gerar esse conhecimento dentro da própria rede? Agora, eu vou tratar com vocês de uma outra avaliação. Então, só para fechar aqui, a prova Brasil, então, eu acabei não colocando nas transparências, mas questões mais operacionais. Quem aplica, ou quem manda aplicadores, é o INEP. Então, é uma prova realmente externa. É feita para poder ter a comparação dentro do país. Então, são aplicadores externos e são aquelas as informações que estão disponíveis para a sociedade em geral inclusive, para vocês. O caso da Provinha Brasil já é bem diferente. Ela foi pensada para uma outra coisa, para um outro objetivo. Ela é aplicada pela própria rede. Então, a forma de aplicação, o que o pessoal recomenda, mas como o município ou a rede tem autonomia para aplicar, tanto a secretaria pode colocar aplicadores, quanto ela pode conversar ou capacitar os seus professores para aplicarem a provinha, e, inclusive, é recomendado que os próprios professores apliquem a provinha para que eles depois corrijam, vejam no que os alunos estão tendo dificuldade, porque é para o uso interno. A provinha eu vou mostrar para vocês. Então, o que é? É um instrumento que foi criado para avaliar como está o processo de alfabetização das crianças, especificamente para isso.
justamente para se atuar antes de chegar na 4ª série, na Prova Brasil, e descobrir que há um problema. Então, na linha do que Sobral fez, não existia a provinha para ajudá-los nessa época, então eles criaram instrumento. Aqui, a provinha é enviada para os municípios para que se possa fazer isso logo após o primeiro ano de escolaridade dos alunos, já perceber se eles estão alfabetizados ou não. Então, para que serve? Para isso, para ver se tem problemas no processo de alfabetização e já atuar, adequar as estratégias pedagógicas para alcançar essa alfabetização e de uma forma imediata para cada aluno. Não é uma coisa por rede. Você pode testar, né? Cada aluno passa por aquela prova e o professor pode ver o desempenho de cada aluno para atuar naquelas deficiências que ele veio daquele primeiro ano de escolaridade. E para garantir que todas as crianças estejam alfabetizadas no final do 2º ano de escolarização. Então, quem que é avaliado? São as crianças que já concluíram 1 ano de escolarização, só da rede pública, só é enviado para a rede pública. Então, são as crianças do 2º ano, quando o ensino fundamental é de 9 anos, da 1ª série, quando o ensino fundamental é de 8 anos, ou quando existe classe de alfabetização, ou uma classe equivalente, e na 2ª série, quando o ensino fundamental é de 8 anos, ou quando não existe a classe de alfabetização ou equivalente. E quando acontece? Na verdade, como é a rede que faz, o INEP só sugere datas de aplicação, como está aí nesse marca-página que vocês receberam. A sugestão é que o primeiro teste seja feito no início do ano letivo, até o início de abril, está aí em março, de preferência, e o 2º teste no término do ano, no meio de novembro. Então, isso permite que você faça um diagnóstico na primeira aplicação, então, dessas deficiências de aprendizagem, trabalhe esses resultados ao longo do ano e teste no fim do ano para ver se essas deficiências foram corrigidas e as crianças estão, de fato, alfabetizadas. Então, aquilo que eu falei para vocês, os professores ou a equipe da secretaria ou alguém que a secretaria convide, chame, que seja devidamente capacitado para isso, é uma decisão do próprio município. E quem analisa e divulga os resultados também é a critério da própria rede. Então, se a rede quiser fazer um relatório e enviar para o INEP, por exemplo, para que se divulgue para alguma... Pode ser feito, mas isso não é exigido de forma nenhuma. É para a própria rede divulgar, principalmente para o professor, ou tabular, olha, sua classe, o professor já viu como é que está a classe dele, cada aluno, e, por exemplo, ele poder ver como é que está a classe dele em comparação com outras de alfabetização na escola, no município, trabalhar junto com outros professores para buscar essas estratégias de aprendizagem. Se a rede pudesse organizar para fazer isso em conjunto, a gente acredita que realmente vai ser uma aplicação muito mais eficiente para a aprendizagem, né? E, então, elas podem ser feitas as análises individuais para o aluno, ou para a escola, ou para a rede inteira. E o material, o INEP disponibiliza todo para as secretarias. Então, aqui, ó. O que tem? Tem um caderno de passo a passo, tem um caderno do aplicador, tem informe do gestor, um guia de correção, interpretação dos resultados, tem um guia de reflexões sobre a prática. Então, tem muito material explicativo sobre a provinha para as redes usarem. Tá? Faz tudo parte do material da Provinha Brasil. Aqui. Nas edições de 2008, na primeira e na segunda, né, no começo do ano e no fim do ano, no Brasil, cerca de 4.700 municípios já participaram, dos 5.564. Dos 5.564 municípios, 4.700 participaram, e no estado de São Paulo foram 517. Então, tem alguns que ainda não aderiram. Tem uma lista no site dos municípios que aderiram. Vocês podem procurar lá, ou saber na própria rede se foi aplicado, quem está chegando agora, né, o que foi feito. E como é que participa? Quem ainda não fez a adesão, a adesão é feita pelo próprio secretário municipal, então não é nada obrigatório, ele adere, e pode ser, a informação está no site mesmo, para poder fazer essa adesão à provinha, receber o material e participar. Então, é isso, eu queria agradecer a oportunidade. Aqui está o site do INEP, está o meu e-mail, qualquer crítica, sugestão, a gente está à disposição. Então, obrigada.
Boa tarde, né? Eu estou aqui hoje para falar com vocês um pouquinho da experiência de Sudmenuce com avaliação externa, né? Sudmenuce é um pequeno município do interior de São Paulo, né? A pronúncia correta seria Sudmenuce, mas lá nós já acostumamos a falar Sudmenuce, então aceitamos as duas versões. Para que vocês possam se situar, eu vou falar um pouquinho sobre a realidade desse município, né? Como que é esse município? Ele foi emancipado há 49 anos. Hoje ele tem aproximadamente 7.700 habitantes, né? Destes, 87% residem na zona urbana. A sua base econômica está voltada para a agroindústria e pecuária, e ele está localizado no extremo noroeste do estado de São Paulo, a 600 quilômetros da capital. Nós temos como prefeito o senhor Celso e como secretária a senhora Sandra. Sudmenuce é privilegiado pelo sossego, como toda cidade do interior, mas é prejudicada pela distância, pois fica longe dos grandes centros. Então, como que a gente tem tentado fazer? Articular regionalmente as parcerias, através de duas associações muito importantes. Uma, a Undime, que é a União Nacional de Dirigentes Municipais, e a outra, a AMENSP, que é a Associação dos Municípios do Extremo Noroeste de São Paulo, que conta com 16 municípios da região. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o contexto educacional. Como é esse município em relação à educação? Nós temos a rede municipal e a rede estadual. A rede municipal conta com 2 EMEIs, 2 escolas de ensino fundamental, sendo que uma atende do 1º ao 9º ano. Nós temos também a educação de jovens e adultos nessas 2 escolas, a educação especial, que é conveniada com o município, e na rede estadual nós temos uma unidade, uma escola do Estado, que atende os anos finais e o ensino médio. Na rede pública do município, hoje, nós temos cerca de 2.400 pessoas, né, entre adultos e crianças e adolescentes estudando. Isso representa 32% da nossa população, né, o que nós consideramos até bastante, né, um nível bem alto, elevado de pessoas estudando. Além disso, nós temos 5% de pessoas que recebem, de estudantes que recebem auxílios do município, bolsa, auxílio financeiro para fazer cursos técnicos e superiores. A Secretaria Municipal de Educação ela foi criada no ano de 2001, né, depois da municipalização que aconteceu em maio. E, a partir daí, ela vem tentando elevar o nível de escolaridade da população. Então, ela não se preocupa somente com a educação básica, que é de sua responsabilidade, mas ela se preocupa com a educação como um todo do seu município. Avaliação. Toda vez que a gente lembra de avaliação, dá um certo friozinho na barriga, né? Aquela sensação de medo. É alguém que está vindo e vai falar que eu sou bom ou ruim, né? E, no início, quando nós começamos com a avaliação externa, era essa sensação que os nossos alunos tinham, que os nossos professores tinham, que até os diretores também tinham. Que sensação que era? Está vindo alguém de fora e vai falar, ó, você fez alguma coisa errada ou você deixou de fazer alguma coisa, né? E hoje esse olhar está mudando, vocês vão perceber ao longo da apresentação. O importante é mencionar que não importa se a avaliação é interna, como a Gabriela falou, ou externa. Ela é um instrumento, não pode ser visto como instrumento único. Ela é um instrumento que vai apontar algumas situações e ajudar nas tomadas de decisão. Eu trouxe um pouquinho o histórico de Sudmenuce em termos de avaliação externa. Nós começamos em 2003, quando nós participamos da avaliação do Gestão para o Sucesso Escolar, né, que a Elona falou muito bem no início. Eu acho que não precisa nem falar sobre o programa, que está bem explicadinho, mas eu queria mencionar uma coisa. Para a educação de Sudmenuce, o GSL foi o ponto de partida para a mudança de olhar. Foi a partir dele que o diretor conseguiu parar e olhar os indicadores, os diagnósticos, como que eu estou? Porque antes a gente fazia, mas fazia de uma forma que não conseguia um resultado. Então, o GSL veio
realmente para auxiliar na gestão. E quando você muda a gestão, como o Peter disse lá no primeiro dia, eu concordo com ele, a partir do momento que você capacita o seu gestor, que você olha para o seu gestor, automaticamente o professor ele vai caminhar junto, o aluno vai caminhar junto, vai refletir lá na ponta, que é na sala de aula. Né? Porque o gestor ele é o líder da escola. Então, o olhar dele mudando, todos os olhares vão mudar também. Em 2004, nós participamos novamente da avaliação do GSE, que ele fez uma avaliação de entrada e uma de saída do programa. E nós percebemos, a secretaria percebeu a importância de participar de uma avaliação externa. Mas o GSE ele só avaliou os alunos da quarta série de uma das unidades. Então, nesse momento, nós fizemos adesão ao SARESP. O Estado abriu para adesão e nós fizemos adesão ao SARESP. Para quê? Para ter um mapa, uma fotografia de toda a educação, não só dos alunos da quarta, mas dos alunos da primeira até a oitava série passaram pela avaliação. Né? E foi a partir daí, eu ainda me lembro muito bem, que lá no início de 2004, a gente fez a nossa primeira reunião pedagógica para discutir a avaliação externa. E a primeira pergunta era, a avaliação, o resultado da avaliação, ele reflete a realidade do aluno? Porque a gente precisa se questionar a respeito disso sempre. Porque a hora que você olha os números, é muito frio. Né? Tá, eu tenho 30% de alunos não alfabetizados. O que isso significa? É real ou não? É preciso investigar além dos números. Né? Então, foi isso que a gente tentou fazer com a ajuda do GSE, que ele deu toda uma base de análise, lá em 2003 e 2004. Em 2005, nós participamos do SARESP novamente, fizemos adesão, e chegou, em novembro, para a gente a Prova Brasil. Na primeira semana de novembro, se não me engano, foi no dia 5 e 6, foi aplicado o SARESP. Na semana seguinte, nós recebemos umas caixas com umas avaliações, e o que vamos fazer com isso? Né? Nós não tínhamos muitas informações sobre a Prova Brasil. Nós reunimos a equipe, recebemos uma avaliação externa do MEC, nós fizemos a avaliação externa do Estado, recebemos agora a avaliação externa do MEC. O que nós vamos fazer? Vamos aplicar? Porque era opcional. A gente poderia não aplicar. Poderia deixar as caixas lá no almoxarifado e esquecer. Né? Nós vamos aplicar ou não? Eu me lembro até hoje que a diretora que fez o GSE, ela virou e falou assim, claro que nós vamos aplicar. Nós acabamos de aplicar uma avaliação. Nós podemos aplicar outra. E vai ser mais um diagnóstico, vai ser mais um comparativo para a gente poder planejar para o próximo ano. Né? E uma outra coisa é que é dinheiro público. Né? Nós vamos deixar isso lá. Veio o material, pode ser utilizado, pode ser bem utilizado, e nós vamos jogar fora. Não dá para ser assim. Né? Então, nós aplicamos leitura e redação e matemática. Em 2005 foi o primeiro ano que nós avaliamos matemática. Tá? Os outros anos a gente avaliava a leitura e a escrita do aluno. Em 2006, ponto de interrogação novamente. A Secretaria do Estado não aplicou o SARESP, não tinha Prova Brasil, porque, como a Gabriela já disse, acontece de 2 em 2 anos. E agora, o que nós vamos fazer? Numa equipe pequena, né, um município pequeno, onde a secretaria a gente contava com 2, 3 pessoas na equipe, como que a gente vai sentar para elaborar uma avaliação nos mesmos padrões? Né? Ou a gente vai contratar uma consultoria, a gente não tem dinheiro para contratar uma consultoria para elaborar uma avaliação. Então, pensando numa solução, e nós achávamos muito importante continuar com a linha de avaliação, porque a gente já vinha avaliando há 3 anos. Se, de repente, a gente não avaliasse naquele momento, o que poderia acontecer? A gente ia perder a linha de diagnóstico. Então, nesse momento, nós achamos uma solução. O SARESP, fazer um simulado SARESP, porque a Secretaria do Estado, ela deixa lá todas as avaliações dos anos anteriores. Então, nós baixamos essa avaliação, analisamos e optamos pela avaliação que a gente achava mais adequada naquele momento, e a Secretaria aplicou a avaliação em todos os alunos de 1ª a 8ª série. Em 2007, nós tivemos a avaliação do NAME, que é o Núcleo de Apoio à Municipalização do Ensino, que aconteceu no início do 2º semestre. Nós aplicamos novamente o simulado do SARESP, porque no ano de 2007, apesar da Secretaria do Estado ter aplicado o SARESP, ela já não abriu para adesão. Então, aí nós aplicamos novamente para ter um comparativo.
E nós tivemos a aplicação da Prova Brasil, tanto em língua portuguesa e redação e matemática. As 3 avaliações avaliaram, né, a língua escrita, a redação, que é a escrita, a leitura e a matemática. Em 2008, que foi o ano passado, nós fizemos um pouquinho diferente. Havia alguns questionamentos dos professores sobre deveria ter uma avaliação de entrada e uma de saída para a gente poder identificar, que é isso que a Provinha Brasil está vindo fazer agora, né? Como o aluno estava no início do ano letivo e como o aluno terminou, que habilidades e competências ele conseguiu adquirir, quais não. Então, nós resolvemos aplicar um simulado de entrada e um simulado de saída. Nós aplicamos também o SARESP, só que o SARESP, como ele veio diferente da aplicação de 2005, quando a gente fazia, porque antes ele aplicava em todas as séries. Agora ele aplica em segunda, quarta, final de ciclo, né? Segunda, quarta, sexta, oitava e terceiro ano do ensino médio. Nós aplicamos a Provinha Brasil, né? Nós não recebemos do MEC, mas a gente tinha acesso no site, então nós imprimimos e aplicamos para identificar o nível de alfabetização. E o SARESP também veio com uma novidade, que é ciências, né, que ele avaliou na 6ª e na 8ª série no ensino médio. E agora, em 2009, a gente tem a previsão de estar aplicando a Provinha Brasil já após o Carnaval, nós já recebemos do Ministério. Então, eu queria até pedir para que vocês olhassem, de repente chegou alguma coisa e não chegou até a secretaria, porque o Ministério está mandando a Provinha Brasil para todos os municípios, tá? E vai ser aplicada no final do ano a Prova Brasil, e nós ficamos muito felizes com a iniciativa da Secretaria do Estado de não só abrir para adesão, mas sem custo para os municípios do SARESP. O que nós achamos de mais importante em termos de avaliação externa, né? Porque a avaliação, a gente precisa ter em mente que ela não inicia no momento da aplicação. Você vai lá, aplica uma avaliação, tabula e pronto. Não é assim que acontece. A avaliação ela é um processo e ela é mais ampla, né? Envolve outras coisas, né? Ela tem um antes, um durante e um depois. Então, eu coloquei ali algumas coisas que nós, como rede, achamos importantes. Primeiro, é o envolvimento. Você precisa envolver os atores, as pessoas que fazem parte do processo. Como, por exemplo, a família. A família ela tem que ter as informações sobre como é a vida escolar do seu filho, quando ele é avaliado, por que é avaliado. Depois que ele é avaliado, a família precisa ter acesso aos resultados. Precisa ter um respeito grande com o professor. Não dá para chegar na escola e falar, nós vamos fazer uma avaliação hoje, ponto. O professor ele precisa ser informado também. E a gente precisa envolver o aluno. O aluno ele precisa saber da importância dele se comprometer com essa avaliação e fazer o melhor possível. Ele tem que fazer o máximo que ele consegue fazer. Porque o que acontece? Igual menciona, o aluno nem leu a prova, né? De repente, acontece do aluno não querer, ele pode se recusar a fazer a prova. Isso vai interferir lá no resultado final. Um outro momento que a gente considera muito importante é o momento de aplicação, né? Nós já tentamos várias alternativas diferentes. O professor da sala aplicar. O que acontece quando o professor aplica, que nós já sentimos? O professor ele ficou com aquele aluno, de repente, o ano todo. Aí ele está lá aplicando uma prova, o aluno tem uma dúvida, é difícil para o professor, às vezes ele não faz nem porque quer ajudar, mas é difícil para o professor não interferir, né? Uma outra coisa é trocar o professor de uma sala para outra sala, nós também já tentamos isso, inclusive isso era uma sugestão do SARESP. Aí aparecem aquelas comparações, mas o outro professor não aplicou na minha sala igual eu apliquei na dele, por isso que a minha sala foi pior, né? Então, o que nós decidimos? Nós decidimos capacitar uma equipe de aplicação de avaliação externa. Então, nós pegamos alguns professores especialistas, que são os professores que circulam por toda a escola, e capacitamos para a aplicação das avaliações. Para quê? Para tentar fazer com que o processo seja o mais homogêneo possível. Não que isso garanta, pode ter algumas interferências, mas vai ser muito parecido o processo de aplicação. Uma outra coisa, o cuidado do aplicador com o aluno, porque a gente não pode esquecer, principalmente para quem tem de 1ª a 4ª série,
que você está avaliando uma criança. Não dá para ser um processo frio. Falar, toma a prova, faz, você tem 20 minutos. Não dá para ser assim. O aplicador ele precisa encorajar essa criança a estar fazendo o melhor possível, né? Ele precisa, leia, releia, faça novamente. Você tem alguma dúvida, volte. Não dá simplesmente para jogar a prova para um aluno de 9 anos e falar, faz, você tem 20 minutos. Então, é necessário esses cuidados na hora da aplicação. Aplicou, aplicou, você precisa fazer o quê? Analisar os resultados. Os resultados, eles não se resumem a tabelas, gráficos e relatórios, tá? Eles vão muito além disso. Não dá para você simplesmente fazer um gráfico, levar para a escola e falar, ó, seus alunos estão dessa forma. Não é, tá? Então, a gente faz, como que nós fazemos a análise do resultado? Em 3 momentos diferentes. No primeiro momento, nós reunimos toda a rede e mostramos o resultado da rede. Como que está essa rede? Quantos alunos foram identificados na avaliação? Isso é importante deixar claro. Quantos alunos foram identificados na avaliação? Não necessariamente esses alunos podem estar nessa condição. Estão no nível 1. Tá, aí, fazendo essa análise, a gente volta no segundo momento e vamos sentar com cada escola para ver a situação da escola. Depois a gente senta com cada professor para ver a situação da turma dele e do aluno dele. Então, como seria isso? Ele parte da rede, analisamos a rede, depois nós analisamos a escola, a série, a turma, até chegar no aluno. Tá? Feita a análise dos dados, é o momento de estabelecer meta. A secretaria ela não estabeleceu, até o momento, ela não estabeleceu meta. Quem estabeleceu as metas foram os professores e a escola, dentro da realidade deles. Estabeleceu meta, quem decide as ações, a secretaria ela apoia e dá autonomia para as unidades, mas quem decide que ação vai ser empreendida para cada situação são as escolas. Então, aí volta novamente, você precisa envolver, você precisa aplicar. É um processo contínuo, não é? Não dá para... Apliquei em 2007 e esquecer dessa avaliação, colocar o resultado na gaveta e esquecer. Você precisa trabalhar com esse resultado como um processo contínuo. Uma pergunta que a gente se faz sempre é o que nós estamos aprendendo no processo, né? O que a gente tem aprendido com todo esse processo de avaliação externa, né? Aí eu achei interessante colocar alguns depoimentos de professores. Essa professora, ela fala como ela utiliza os resultados, né? Que ela recebe, depois das reuniões, ela recebe o diagnóstico de cada aluno e ela faz o planejamento coletivo com os professores da mesma série e depois um planejamento individual para cada aluno, de acordo com as habilidades e competências que eles já avançaram ou ainda precisam avançar. Essa outra professora, o depoimento dela é bem interessante, que ela fala sobre o termômetro, né? A avaliação externa como termômetro. Por quê? A avaliação externa, ela indica para onde você precisa olhar naquele momento, né? Só que ela não pode ser um parâmetro único para o diagnóstico. A gente precisa depois identificar outras coisas, ir lá na escola e olhar além dos números, né? E essa professora, ela fala até no final que depois de ter estudado, porque essa professora ela já vem com a gente desde o processo de municipalização, ela mesma criou sua maneira de diagnosticar, né? Então, ela faz lá os seus diagnósticos, tabula os avanços dos seus alunos, faz um feedback, o aluno volta, e assim durante todo o ano letivo. Essa professora é um depoimento bem interessante, né? Que ela fala que ela usa os diagnósticos e habilidades para planejar os conteúdos e elaborar as avaliações. Então, ela já faz as avaliações dela, que é o que a Gabriela estava falando, né? O professor, cada um faz sua avaliação da sua maneira. Ela já faz a avaliação dela em cima das habilidades e competências não adquiridas dos alunos. E ela consegue até explicar, se o pai vir questionar, por exemplo, ela elaborou, é uma professora de alfabetização, ela elaborou uma questão que vai identificar a segmentação do aluno. Então, de repente, o pai pode me questionar por que ela não corrigiu, por que ela corrigiu a ortografia, mas ela deu o ponto máximo. É porque, naquele momento, a habilidade que ela estava avaliando era a segmentação.
Nós temos também, além da equipe de aplicação, nós temos uma equipe de correção, que são professores da rede, que se reúnem para corrigir as avaliações de primeira e segunda série, que são de alfabetização, né, que são questões abertas, e as avaliações de redação. Então, essa professora ela tem um questionamento bem interessante. Ela fala que, depois que ela começou a participar dessa equipe, que ela começou a corrigir essas avaliações, ela começou a se questionar se ela realmente estava ensinando da melhor maneira para que o aluno aprendesse, né? E tentou buscar alternativas para mudar essa forma de ensinar, né? E ela também leva para os alunos um feedback dos seus avanços, né? E dos caminhos que eles ainda têm a percorrer. O que estamos aprendendo no processo volta novamente, né? A rede, como um todo, ela tem visto que o quê? Existe uma mudança de olhar. Lembra como eu iniciei falando do friozinho na barriga, do medo? Hoje a avaliação ela é vista pela equipe escolar, pela rede municipal, como uma oportunidade de reflexão, uma oportunidade de análise do trabalho, de autoavaliação, né? Quando você muda o olhar, quando você deixa de ter o friozinho na barriga e passa a ver como oportunidade, você consegue se abrir, você consegue uma abertura para novos conhecimentos. E você olha com mais atenção, porque antes, a gente percebia que o quê? Estou avaliando o ensino, esquecia-se da aprendizagem, né? Estou avaliando a aprendizagem, esquecia-se do ensino, né? O professor só avaliava o aluno, ele não se autoavaliava. Então, ele passa a ter mais atenção nisso, passa a ter mais cuidado como que ele dá essa nota para o aluno. Capricho. O que é capricho? Capricho é o que aconteceu nos últimos 3 dias, né, que a Fundação teve com a gente. Aqueles mimos, o cuidado, né, o presentinho na cama, a carta, isso é capricho. Então, a rede hoje, a gente percebe que existe um capricho maior do professor para o aluno. Né? Isso faz toda a diferença, muda o foco. Né? O foco passa a ser na aprendizagem do aluno. E uma outra coisa interessante é que a gente passou de um momento de competitividade para um momento de solidariedade. Os professores, eles trocam. Né? Hoje aqui nós estamos vivendo um momento de solidariedade, que é um momento de troca. A gente está sendo solidário um com o outro, tá? Ajudando a aprendizagem um do outro, né? Então, lá a gente percebe isso muito na rede. O professor ele descobriu uma nova alternativa, ele divide com os demais, né? Ele é solidário com os demais. Eu trouxe alguns exemplos de gráficos só para ilustrar mais ou menos como a gente trabalha nas reuniões. Né? Esse é um gráfico de um aluno, que a gente não colocou o nome, mas é um aluno da rede, né? Que fala o quê? Qual foi o desempenho deste aluno em relação à turma e em relação à rede? Tanto em leitura, né, como em redação, como em matemática, que são as três disciplinas avaliadas. Esse gráfico, o pai tem acesso, o aluno tem acesso e o professor tem acesso. Cada um tem acesso ao seu. Né? Um outro gráfico que a gente está trabalhando desde o ano passado é o gráfico das habilidades. Porque não adianta você pegar lá a Provinha Brasil e está lá, a nota do seu aluno em língua portuguesa foi de 204, né, dos seus alunos da rede. Mas o que é 204? De repente, o professor ele não consegue identificar as habilidades. Então, o que a gente fez? A gente fez um gráfico da porcentagem de alunos, isso a gente conseguiu com o simulado, né, do Saresp. Por exemplo, aqui é uma questão 9, que ela trabalha uma habilidade específica, como localizar uma informação implícita no texto. Apenas 28% dos alunos dessa turma, eles conseguiram realizar essa atividade. Aqui na questão 6, quase 80% dos alunos conseguiram realizar a atividade. O que seria isso? O professor precisa olhar, verificar quem são esses 28%, né? O que aconteceu para que eles não adquirissem essa habilidade e uma ação para que eles adquiram. Já aqui, como é a maioria, o professor vai ter que voltar e verificar quais são esses alunos, e aí a gente tem algumas soluções, os agrupamentos produtivos, o encaminhamento para reforço, que são ações que depois do diagnóstico são indicadas. Aqui da Provinha Brasil, que a Gabriela falou antes, né?
Esse nós aplicamos no início do ano, no segundo ano, e ele traz o nível, quantas crianças, esse é da rede, né, 5% das crianças estão no nível 1. O que seria o nível 1? Seria, para quem tem domínio de alfabetização, a fase pré-silábica. O aluno ainda não consegue escrever, o máximo que, de repente, ele consegue escrever o próprio nome. Aqui, como eu falei antes, da nossa experiência com a avaliação de entrada e saída. Então, a gente consegue comparar como esse aluno estava em leitura na entrada e como ele estava em leitura na saída, e em matemática também, né, nas duas disciplinas avaliadas. Então, a gente tem aqui, por exemplo, esse aluno, o aluno G. Tá? O aluno G ele estava no nível 4, tanto em leitura como em matemática. Ele saiu no nível 6 em leitura, no nível 5 em matemática. O nível 6 de leitura dessa avaliação é o nível máximo, e o nível 5 é o nível máximo em matemática. Então, esse aluno ele adquiriu todas as competências necessárias para o término do ano que ele estava, do ano letivo do aluno, né? Já tem um outro caso interessante. A gente tem, por exemplo, esse aluno B. Esse aluno B, de acordo com a avaliação, ele não evoluiu. Então, isso já é um indicador, uma informação para verificar o que aconteceu com esse aluno durante esse ano, que ele não conseguiu a evolução. Um outro estudo que nós estamos fazendo, é as correlações. Como que esse professor ele avalia o aluno? Então, o que a gente pega? A nota de saída do aluno, a nota de entrada está aqui, aqui a gente tem a nota de saída, e nós comparamos com a nota que o professor, a média final que o professor deu, para ver se tem alguma discrepância entre a avaliação externa e a avaliação interna daquela sala, daquele aluno. O que nós aprendemos como um todo nesses últimos 6 anos? Não é necessário ter grandes investimentos, seja financeiros ou humanos, né? O que é preciso? É preciso olhar para o teu município, olhar para a tua realidade, para a tua rede e pensar nas possibilidades. Tanto em relação à avaliação externa, como em relação ao todo. Não dá para a gente chegar aqui e falar, faça isso que vai dar certo. Cada município ele possui uma realidade diferente. A intenção é mostrar como nós fizemos. Para finalizar, eu queria deixar uma mensagem que eu acho que é bem interessante para esse momento, do Paulo Freire. Ninguém ignora tudo, né? Ninguém sabe tudo, né? Todos nós sabemos alguma coisa, todos nós que aqui estamos temos alguma experiência e sabemos alguma coisa. E todos nós ignoramos alguma coisa. Por isso, aprendemos sempre. Isso aqui é um pouquinho, né? A gente tentou ser breve. Eu estou disponível para qualquer questionamento. Aqui eu estou deixando para vocês o meu contato, se vocês tiverem alguma dúvida, algum questionamento futuro, tá? Tem o e-mail da secretaria, tem o site do município e tem o telefone da secretaria também. Eu agradeço a atenção de todos. Estamos abertos a perguntas. Quem quiser fazer perguntas para as duas palestrantes, por favor. Aonde tem aqui alguém levantou a mão? Ali atrás, a Maurícia. Maurícia de Oswaldo Cruz. Eu gostaria de perguntar para a Gabriela em relação... não seria tanto uma pergunta, mas uma sugestão para o próximo IDEB, que nós sabemos que quando sai o IDEB, o prefeito fica desesperado, a mídia, para saber a classificação. Então, que se colocasse no próprio site do IDEB a classificação do município, da escola. Nós sabemos que não é classificatório, que cada escola tem a sua média, a sua escala, está seguindo, mas a mídia usa isso daí. Então, a gente, às vezes, fica esperando a mídia para estar divulgando isso.
é uma sugestão. E outra coisa, não sei se fui eu que não entendi muito bem, em relação à nota do IDEB, em relação à taxa, à evasão, porque você falou da taxa de aprovação. A evasão também ela é computada. Isso, na verdade, bom, o primeiro da pergunta, a primeira sugestão, né? De fato, o INEP não faz ranking, né? Como o pessoal. Na verdade, a imprensa, as pessoas geralmente querem saber uma classificação, né? Mas justamente para evitar uma comparação, o ranking, a gente divulga sem ordem. Mas eu não estou falando isso. Mas, pelo menos 2005, 2007, tem uma tabelinha em Excel com os resultados de cada escola. E no Excel você clica em classificar e dá para... Agora, eu não sei se logo que soltou já estava assim, né? Acho que isso foi divulgado depois. Acho que é até para isso, para não dizer, olha, o MEC está classificando as escolas do país, né? Mas a gente sabe que as pessoas querem também poder comparar, mas aí não tem muito jeito mesmo. Agora, da taxa de aprovação, ela é calculada em cima de todos os alunos. Então, quem evadiu, né, não foi aprovado. Então, aparece aí, né? Quer dizer, não aparece aí, porque ele não foi aprovado. Alguém tem mais alguma pergunta? Aqui não? Bom, então eu queria agradecer às senhoras Gabi e a Sandra a participação. Dar um super... a Gabi quer... Só de falar uma coisa, a gente deixou um material do INEP aí com vocês, tem um texto para discussão do PDE, que resume, a Donizete já fez uma explicação ótima, mas o texto do PDE resume o Plano de Desenvolvimento da Educação. Tem um dicionário de indicadores educacionais que foi elaborado lá no INEP por uma equipe técnica muito boa que tem lá no INEP. Posso falar que não é nossa equipe, né? A gente não está falando da gente mesmo aqui. Mas é um dicionário, por exemplo, quando vocês forem ver no jornal, soltam algum dado sobre o município de vocês. Estão falando que a distorção idade série no município é tanto. Olha, aqui tem a forma de cálculo. Da onde saíram os dados. Está bem explicadinho. Acho que vale bastante a pena dar uma olhada para não ficar vendido mesmo quando o pessoal solta informações que são de vocês, né? E um marca-página com os sites que a gente falou e com as datas de Prova Brasil, do Educacenso, até do INSEJA, que eu não comentei aqui, mas que é o Exame Nacional para o EJA, né? Tem toda a informação no site, tá certo? Obrigada. Então, obrigada a vocês e parabéns pelo trabalho super bacana que vocês desenvolvem. Mais uma vez mostrando que no nível do governo federal ou no município bem pequenininho, no município grande, quer dizer, agora a gente vai ver um outro exemplo com a professora Regina, dá para fazer, né? Então, parabéns, muito obrigada. E agora a gente tem o coffee break, né?